Bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai fazer aqui algumas revisões, né? Uma revisão sobre algumas das tendências contemporâneas. Vamos lá? Então, a gente vai falar aqui de algumas coisas. O contexto histórico, ela começa a ocorrer após a Segunda Guerra Mundial e ela é também chamada de arte do pós-guerra, ela se prolonga até os dias atuais, tá? A Segunda Guerra, então, acontece globalização, industrialização e a cultura de massa, novas tecnologias e mídias, e isso traz que o processo artístico é mais importante do que o objeto e a ideia é mais importante do que a imagem. Então, você tem toda essa linha do tempo, né? Segunda Guerra, globalização, novas tecnologias, novas experiências, ideia mais importante que a imagem, produzir e refletir, rompimento com paradigmas da arte, nova mentalidade. Você tem uma diversidade maior de estilos, são as mudanças culturais e artísticas, e aí você gera com tudo isso a arte contemporânea. A primeira que aparece, você tem lá a pop art, que é uma arte feita com ícones da cultura popular para criticar o consumismo exagerado que começou após a Segunda Guerra. Então, você tem algumas características, cores vivas, repetição industrial, né, feitas por serigrafia, ícones de consumo e de celebridades, a estética das histórias em quadrinhos, uso de anúncios e colagens, tá? Então, alguns artistas importantes são Andy Warhol, né, que ele fazia uso, umas características dele é o uso das cores fortes, a serigrafia para fazer essas repetições industriais e muito de celebridades e ícones de consumo, como as latas de sopas Campbell também, tá? A gente tem o Roy Lichtenstein, que é um dos principais artistas, né? Ele usa bastante a técnica de retícula, que é essa pintura com pontinhos, que é feita em histórias em quadrinhos, essa estética das histórias em quadrinhos, contornos fortes, cores fortes, uso de onomatopeias, de balões de falas, né? Richard Hamilton, que ele utiliza bastante colagem para retratar cenas da cultura popular dos Estados Unidos e da família popular, né, dos Estados Unidos, né? Bastante colagem aí. A gente teve a op art, que é um termo para descrever a arte que explora a ilusão de óptica, né? Então, é a optical art, esse tema, e ele tem mais a expressão, menos expressão de emoções e de ideias e mais visualização. Então, as obras dele têm mais a ver com você visualizar e ter uma ilusão de ótica aí. Então, as características gerais são obras abstratas, usam cores opostas, em geralmente o preto e o branco, mas pode ser colorido também. E a ideia é dar uma impressão de deformação e movimento ou de vibração, e uso de muitas formas geométricas. O primeiro artista foi Vitor Vassarelli, mas a gente também teve Bridget Riley, que também introduziu os coloridos, tá? Você tem aí... Né? Ele se inspira nessa alteração dessas cidades, né, modernas, o sofrimento do homem com a alteração do ritmo da vida. Então, ele traz essa rapidez, esse movimento para as obras. Né? Aqui algumas obras para vocês verem essa ideia, né, de movimento. Optical art. O expressionismo abstrato, né, ou correntes abstracionistas, que traz o simbólico e o expressivo. A gente tem a pintura de ação e o color field painting, que é a pintura de campos de cor. Então, Jackson Pollock, que trabalha com pintura de ação, como vocês podem ver, e Mark Rothko com grandes campos de cor única. O minimalismo, que eu falei para vocês, que vem pelo mínimo, né, o mais essencial, não é só uma arte, mas também um estilo de vida, né, uma corrente filosófica de você viver somente aquilo que é o essencial. Você tem Frank Stella aí, com obras que têm cores básicas e formas básicas também. Sol Lewitt, né, uma obra extremamente visual. Donald Judd, que já trabalha também com instalações e esculturas, com formas simples, tá? E cores simples. Eu não falei de arte cinética, então eu vou pular aqui essa parte. Arte urbana, né, que a gente tem o grafite, a gente tem o stencil, a gente tem poesia de rua, os adesivos de rua, né, com ilustrações que são lambe-lambe, as estátuas vivas, a gente tem instalações que são feitas nas ruas,
e pronto. Só até aí, arte conceitual, que a gente falou que tem a ver com a ideia, antes de qualquer coisa tem a ver com a ideia, ok? É isso, gente. Bom recesso para vocês. Tchau, tchau.